Tá legal? Todas aí preparadas? Bora conversar sobre orientação parental. Vamos conversar sobre autoconhecimento, né, parental, que é um grande diferencial do trabalho do psicólogo, né? Esse é o grande diferencial do nosso trabalho como orientadores parentais. A gente já fala muito aqui sobre o trabalho de educação parental e de orientação feito por diversos profissionais, né? E que cada um, né? Não estou aqui para desmerecer o trabalho de ninguém, acho que cada um vai ter um foco, né, de trabalho. E eu acho que a gente pode ir além, a gente pode ir a fundo. E eu acho que o diferencial é justamente essa promoção de autoconhecimento, né, e se aprofundar nas questões que envolvem a parentalidade. Fabrícia, seja Oi, gente. bem-vinda. De fato, como a Fabi falou, esse tema aí é um tema, é um ponto muito central, que justifica a gente propor uma metodologia de trabalho que seja de orientação parental, né? Que seja voltada para os psicólogos. Exatamente porque a gente entende que para além, né, das ferramentas, para além da gente trabalhar com os pais, o desenvolvimento de habilidades, no manejo, né, ali dos comportamentos desafiadores das crianças, a gente tem um trabalho que pode ser feito junto e que torna e que às vezes ele precisa até anteceder essas outras etapas, né? Para que a gente consiga um resultado bacana para cada família, né? Para cada família com a sua configuração, e que esse resultado de fato perdure ao longo do tempo, que haja uma aprendizagem ali, né? Uma mudança de comportamento que dure para além da gente. Então, por isso que esse tema é bem interessante. E sempre como eu falo aqui, o tema orientação parental é um tema muito novo, discutido há muito pouco tempo por nós psicólogos. Então, qualquer pergunta é super válida, tá, gente? Não pensem que é uma pergunta boba, porque às vezes a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, bora falar o que a gente está chamando, né? O que a gente está falando sobre autoconhecimento parental. Acho que a Fabrícia já deu aí uma introdução, né? Que é ir além das estratégias educacionais, né? É você... E justamente o nosso trabalho se propõe até, inclusive, a iniciar por um momento de sensibilização, por um momento de autoconsciência, para que esses pais entendam um pouco sobre a infância deles, sobre a relação deles, né, com os próprios pais, para a relação deles com esse filho, como é que foi a escolha, né, como é que foi a escolha de ter esse filho. Então, a gente passa por um processo inicial para que esses pais se conheçam também. E a partir disso, a gente vai trabalhando nas estratégias educacionais e sempre partindo do ponto principal, que é a família. Então, não é só trabalhar as estratégias como as regras prontas, né? Que seria não promover o autoconhecimento. É você, por exemplo, trazer as regras já prontas. Olha, então, você tem que fazer isso. Nessas situações, você faz isso, isso, isso. Então, por exemplo, para tomar banho, você precisa avisar com 5 minutos de antecedência, né? Você precisa chamar para fazer uma brincadeira. Isso vai resolver nas primeiras vezes, né? Pode até ser que resolva. Mas isso não vai perdurar. Isso talvez não converse com esse estilo parental desses pais, ou com o temperamento desses pais. Então, a gente precisa analisar além, né, das estratégias. Exatamente, né? E aí a gente elegeu para falar com vocês hoje sobre o autoconhecimento, né? Mas a gente pensando até nesse exemplo de, por exemplo, chamar para tomar banho, né? Enfim, a gente poderia abrir o leque aí para entender várias outras coisas, né? Sobre a rotina, sobre como é que eles funcionam, se eles valorizam isso, se eles não valorizam isso, enfim. A gente fez um recorte, né? Não é que a gente só, para além das ferramentas, só trabalhe isso, né? Mas esse é um ponto muito central, como a Fabi falou, exatamente porque se os pais não tiverem consciência do que eles fazem e para que eles fazem, o que toca, o que os mobiliza, né? Então a gente escuta muito dos pais assim, não, porque quando ele faz tal coisa, aquilo me tira do sério. E ele precisa entender porque que aquele comportamento específico, né, tira ele do sério, para que ele possa fazer, ele enquanto pai, possa se regular emocionalmente e aí sim acessar uma estratégia, acessar uma ferramenta e utilizar.
Então, percebem, assim, se eu tô desregulada, se, né, nesse exemplo do banho, então, se eu trabalho o dia todo e eu só dou ao longo do dia, né? Eu dou banho no meu filho à noite quando eu já estou exausta de um dia inteiro de trabalho, Sim, né? A probabilidade de eu ter problema com isso, porque vai ser uma coisa que eu vou querer fazer no automático, que eu vou querer fazer, né? E talvez eu precise delegar como mãe essa tarefa de dar banho, né? Para que não haja esse momento conflituoso. Enfim, são várias. A gente precisa conhecer e, consequentemente, para que a gente, quanto psicólogos, a gente possa sugerir ferramentas que de fato funcionem, a gente precisa conhecer essa dinâmica e eles principalmente precisam se dar conta, né, de como aquele comportamento do qual eles estão se queixando os afeta. Em sim, que ponto os afeta, né? Porque às vezes eles vêm com algumas demandas para orientação parental que nem eles sabem explicar. Então, às vezes uma demanda, porque uma coisa são as demandas óbvias, né? Que qualquer um olhando fala, não, isso aqui realmente é complicado, né? Uma demanda, sei lá, uma criança, por exemplo, que não consegue lidar com a frustração de jeito nenhum, que todo não que ela recebe. Isso de cara, assim, é algo que é disfuncional e que a gente vai precisar intervir, mas às vezes eles vêm com algumas demandas que a gente demora a entender qual é o problema ali. Né? Então, vou dar um exemplo da nossa prática, assim, que já aconteceu. Porque ele tem tantos anos e ele ainda precisa da chupeta, né, para, sei lá, para pegar no sono. Ele precisa ainda da chupeta. E às vezes é uma idade que aquilo nem, a chupeta nem chama tanta atenção, que ainda é super aceitável como uma criança daquela idade tem, toma mamadeira ou o chupa-chupeta, mas para aquele pai, para aquela mãe, aquilo é um negócio incômodo que ele quer acabar a qualquer custo. Então ele precisa entender o que está acontecendo com ele, né? O que está acontecendo com ele, com ela, com esse pai, com essa mãe, para que aquele comportamento os toque dessa forma. Né? Enquanto eles não tiverem essa compreensão de como eles funcionam, como é que está a comunicação entre o casal? Às vezes eles vêm com um falando, por exemplo, não, eu quero a chupeta é inadmissível. Aí a mãe vira, não, para mim não é. E eles se dão conta de que eles discordam na nossa frente, sim, né? sim. Pra mim, você nunca disse pra mim. Já aconteceu isso, assim, eles olharem pro outro. Você nunca disse pra mim que você não gostava disso. Eu não sabia. E assim, eles ficam sabendo ali na hora que eles não estão conversando, né? Sim, Então sim. são vários. É isso que a gente está chamando de autoconhecimento. O conhecimento de como, de si mesmo, né? Aquilo que os desregula diante do outro. Mas também um conhecimento sobre o funcionamento da dinâmica familiar deles, que não é igual a nenhuma outra família. Sim. E outra coisa, que você trouxe um exemplo aí, que é bem um exemplo de um caso clínico que eu atendi, que acho que pode ilustrar bastante isso que a gente está falando, né? Eu atendi uma vez uns pais e a mãe muito incomodada com a mamadeira da criança na hora de dormir. E o menino, se eu não me engano, tinha 2 anos. Super aceitável que ele, né, mame na mamadeira ainda aos 2 anos. E aí depois a gente foi entender essa história, porque sempre quando vem uma fala assim muito energizada, por exemplo, isso me irrita muito, isso me tira do sério, a gente precisa entender não o comportamento da criança, mas onde isso toca nos pais. É aí que leva a questão do autoconhecimento, né? E aí, aí depois eu fui entender com essa mãe que essa mãe, ela mamou mamadeira quase até os 10 anos, ela passava vergonha, né? Porque ela era extremamente viciada naquilo, mas ao mesmo tempo, aos 10 anos, você já não pode fazer isso, já não é esperado socialmente isso dela. Então, assim, ela projetava toda uma dificuldade que ela teve, que talvez uma falta de limite que a mãe deu para ela, né? Na relação do filho com a mamadeira, que era uma outra relação. Então, a gente precisa destrinchar, entender, buscar isso com os pais, para então a gente poder pensar se essa criança vai continuar com a mamadeira, ou se. Então, vamos pensar o seguinte: né, qual seria uma idade razoável? Né? Então, aos 3 anos, tá? Então, olha, relaxa com essa mamadeira. Aos 3 anos, a gente vai pensar em como tirar essa mamadeira. Né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Então, vamos pensar aqui o que seria razoável, porque talvez entre 2 e 10 exista um meio termo, né? E aí ela pode se dar conta que, na verdade, algo que ela problematizava com a mamadeira não tinha nada a ver com a mamadeira do filho, tinha a ver com a relação que ela teve, com a vergonha que ela trazia.
Exatamente, com a Acho que projeção que ela fez ali, né? De como seria o futuro daquela criança se aos 2 anos ela não fizesse alguma coisa radical, né? E normalmente eles vêm com isso, assim, vêm com essa. E a Fabi tocou num ponto bem interessante, que não é que a gente vá, em momento nenhum, ontem surgiu essa pergunta também sobre a diretividade, em momento nenhum a gente vai dizer, não, é normal, né? Esquece, não faz isso, ou faz isso. A gente vai, como a Fabi falou, problematizar. O que para você, né, seria, como a Fabi fez, a idade limite, assim. A partir dessa idade, você realmente, enquanto mãe, vai se sentir muito desconfortável de te puxar uma madeira da bolsa em público. Então, qual é o seu limite? E aí, dentro desse, me dá, né, dá pra gente aqui um prazo de trabalho, porque às vezes eles chegam com essas demandas que eu quero saber como é que eu faço, quero começar amanhã, quero arrancar a chupeta da criança amanhã, quero... E assim, dificilmente uma atitude dessa mais emergencial, ela vai ser respeitosa, né? Porque ela vai desconsiderar se de um dia para o outro eu tiro alguma coisa que é conhecido, que me traz conforto, que me traz segurança, isso me é tirado, isso é desrespeitoso, né? Quem de nós aí já não viveu uma situação, sei lá, de ser mandado embora de um trabalho, alguma situação pessoal, na sua vida pessoal, que da noite para o dia deixou de ter aquilo, teve um direito negado, e que isso desconcerta, isso vai desconcertar a criança, isso vai incomodar a criança e não é respeitoso, né? Então não é que a gente vai convencer essa mãe, por exemplo, a deixar, não, deixa pra lá uma madeira, não é isso, né? Mas vamos trabalhar para que ela entenda o que de fato a incomoda, porque não é o filho, nesse caso não era o filho, né? Era uma vivência pessoal que ninguém interviu, né, antes, e isso estava atravessando aquela relação e que ela precisava se dar conta disso para aí sim. A gente fala aqui o tempo inteiro de parentalidade consciente, para que aí sim, com consciência do que de fato está acontecendo ali, e de como ela é afetada, ela tomar uma decisão mais respeitosa em relação. E aí ela estabeleceu, por exemplo, o marco dos 3 anos, então ela tem um ano aí para trabalhar com esse filho, para pensar estratégias, né? Para começar enfim, a pensar, inclusive com o auxílio da Fabi, do psicólogo, para que essa transição seja mais respeitosa para a criança. E ainda que ela decidisse tirar naquele momento, porque era uma opção para ela, né? Era uma opção. Não cabe a mim julgar se eu vou tirar, se a mãe vai tirar a mamadeira com os 2 ou 3 anos, né? Se a gente não entende nenhum empecilho, né? Que a gente compreenda, que a gente tenha uma compreensão científica, alguma base que a gente, né, possa ajudar esses pais. Se é aos 2 anos, é aos 2 anos, mas talvez fosse mais consciente a partir do momento que ela entendia o porquê que aquilo incomodava tanto, né? E a forma de fazer já ia ser diferente, já não ia ser tão atravessada por algo inconsciente. Então é por isso que a gente fala de trazer a consciência. E essa é a importância, né? A importância de, primeiro, as mudanças geralmente, quando são mais conscientes, são mudanças que perduram, né? Então não são mudanças que vão acontecer ali enquanto a orientação parental. A gente fala muito, gente, do processo de orientação parental ser no caminho da autonomia desses pais, né? O nosso processo, ele é um processo que tende a ser de curto a médio prazo, tende a ser um processo mais breve, porque a gente entende que esses pais precisam andar com as próprias pernas, né? A gente está falando de algo que é um sentimento, uma sensação de potência, você ser mãe, você ser pai, você ser suficiente ali para aquela criança, né? Então a gente sempre está no rumo da autossuficiência, da autonomia desses pais. E aí, se a gente traz as regras prontas, as estratégias educacionais sempre muito destrinchadas, sempre muito a priori, né, a partir de algo que é meu e não algo que é da família, a gente acaba prejudicando esse movimento de autonomia, esse movimento de não ter consciência. Então, quando a gente fala de parentalidade consciente, a gente está falando isso, que ainda que seja uma escolha daquela família tirar, no caso, a mamadeira, que seja uma escolha consciente. Exatamente. E, na medida do possível, respeitando
o ritmo, né? E as emoções da criança que forem emergir ao longo desse processo. Então, ela poderia realmente, como a Fabi falou, ter optado por retirar, né? Não, eu quero, não vou esperar mais, eu quero tirar. Tá, então a gente vai cansar com ela. Como que ela pode fazer, se ao invés de fazer de um dia para o outro, dá uma semana, vamos pensar aqui junto. Como é que você entende, né? Que você poderia ir reduzindo, talvez, reduzindo a frequência, né? Dando a negativa e percebendo como é que essa criança está reagindo, quais são as emoções que estão aparecendo, para que essa criança também tenha um espaço, pelo menos, de elaboração dessa frustração, porque inicialmente não vai ser fácil, Sim. né? Quanto é um em 1 milhão, né, gente? Não é assim. É como tirar o peito, tirar a chupeta, alguma coisa que é muito significativo para aquela criança. Sim, a Lucimara até trouxe aqui, assim, acontece também na hora do desfraude, muita ansiedade. Lucimara, eu vou te contar aqui de um exemplo que é meu. Eu desfraudei minhas filhas, eu tenho uma filha de 4 e uma filha de 3. E aí, por último, eu desfraudei a Isabela, que é a mais nova. Só que o desfraude da noite estava lá, não estava rolando ainda, nem para a mais velha, que ainda fazia xixi de madrugada, e nem para a mais nova. A mais nova, quando eu retirei a fralda do dia, a da noite já não vinha mais molhada, já vinha seca. Então a dela, por exemplo, já podia ter feito desfraude, né? Tava lá eu botando fralda por garantia toda noite. E a mais velha ainda continuava fazendo xixi. E aí várias pessoas me perguntavam, né? Por que você não faz o desfraude noturno? Eu falei, gente, porque eu tive 2 filhas, uma atrás da outra. Eu não dormia. Agora que eu tô começando a dormir um pouquinho, eu estou com um pouco de preguiça. Por favor, me deixe. Foi uma escolha totalmente consciente. Aí sim, quando partiu da minha filha mais velha, entender que não sei, foi um dia que a Isabela dormiu de calcinha e que eu esqueci de botar a fralda, ela percebeu, né, que eu vi que aquilo ali, o uso da fralda já estava começando a incomodar, a gente começou a conversar sobre isso, aí sim, eu tomei a decisão de desfraldar as duas e até hoje eu levo a mais velha ainda para fazer xixi antes de eu ir dormir. E tudo bem, aí tem que botar um tapetinho e tal. Dá mais trabalho do que eu simplesmente enfiar a fralda e botar. Mas, obviamente, que eu pesei, né, o amadurecimento emocional dela e falei, não, tudo bem, agora tá na hora. Né? E tento fazer isso da melhor forma possível para que ela não tenha tanta consciência da diferença do eu consigo, minha irmã não consegue, sabe? Por enquanto, eu tô levando dessa forma. Mas foi uma escolha consciente. Foi uma escolha do não desfraude, quando eu já poderia ter feito, porque eu já poderia ter feito, é só levar ela para fazer xixi uma vez, que tá tudo certo. Mas eu escolhi conscientemente não fazer, porque eu queria dormir. Exato. E tá tudo bem. A gente só precisa saber que é por isso, que é por esse motivo e não pelo outro. Né? Que é porque eu não confio na criança, porque eu não confio na capacidade dela. Não, porque eu quero dormir. E eu fiz exatamente a mesma coisa com a Alice, porque as pessoas nas reuniões da escola falavam: ah, o fulaninha já tira a fralda da noite, o fulaninho já tirou a fralda da noite. Eu, plena, com o maior barrigão do Pedro, pensava, gente, eu só vou tirar a fralda dela da noite quando o Pedro nascer, porque eu vou ter que acordar de madrugada. Daí eu acordo pra amamentar e levo a outra pra fazer xixi. Eu não vou fazer isso agora. Nossa. Ah, ela já pode, ela já tá pronta? Não sei, mas eu não tô. Eu não tô. E tá tudo bem, essa escolha. E aí, assim, baseado também nas informações, claro, né? De que, poxa, na idade que ela tava, quando eu tava grávida, na idade que a Kate estava, não era ainda nada de outro planeta ela estar usando fralda à noite, né? Não impactava na vida social dela, nas interações sociais, na qualidade de vida da criança. Então, tudo isso a gente vai trazendo como informação também para os pais, para que eles entendam que, por exemplo, dentro daquela faixa de desenvolvimento, tá ok a criança ainda ter escape, né? Que tá tudo bem. Então, diante dessa noção de que tá tudo bem, aí sim, consciente de como ele se sente, de que tá tudo bem, de que aquilo é previsto dentro daquela faixa etária, daquela fase do desenvolvimento, aí ele pode fazer uma escolha que faça sentido para ele, né? Porque quando a gente opta por dormir, quando a gente opta por adiar alguma coisa, a gente está fazendo uma escolha que naquele momento faz sentido pra gente, faz sentido pra nossa casa e, consequentemente, as coisas fluem melhor, né? Se você dorme melhor, você acorda no dia seguinte muito mais disposta para lidar com as crianças de forma respeitosa, por exemplo. Sim. Outro exemplo que eu queria trazer que é de casos, às vezes, até bem clássicos que aparecem pra gente, né?
por exemplo, crianças com uma dificuldade muito grande de regulação emocional de raiva, por exemplo, né? Aquela criança que ou quebra alguma coisa, ou se joga no chão, ou se desregula, começa a chorar e é difícil de voltar. Esses casos, gente, geralmente, porque a gente parte do princípio do seguinte, né? Regulação emocional é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, né? Que precisa ser aprendida, precisa ser treinada. É claro que alguns temperamentos, eles ajudam que uma criança se regule melhor do que as outras, né? Mas, no geral, ainda as crianças mais tranquilas e passivas se desregulam emocionalmente, né? Então, se você vê algum caso, uma criança que se desregula de uma forma muito exagerada, a gente precisa olhar para esses pais e entender como esses pais funcionam com a mesma questão, né? Como é que é você quando você se desregula, né? Geralmente a gente vai perceber isso no discurso do que o pai fez, do que a mãe fez. A gente já percebe alguns indícios de que eles também têm essa dificuldade, né? E trazer isso à consciência, primeiro, vai trazer esses pais, vai trazer mais empatia para essa relação, né? E vai trazer a consciência de que esses pais precisam aprender algo neles para que então eles desenvolvam uma habilidade, né? Que é o que a gente chama de inteligência emocional, de regulação emocional, que é se regular diante de uma frustração, diante de uma alegria, diante de uma tristeza. A gente sente picos de alguma emoção e a gente precisa aprender a lidar com elas e a tomar atitudes ou não em relação a elas, né? Então, esse é um exemplo bem clássico da gente buscar com esses pais como é que eles se sentem, como é que eles costumam lidar com isso. E aí, então, mostrar que é o mesmo movimento. Só que a criança ela tem menos repertório emocional, menos repertório de vida do que nós adultos. Que eles não aprenderam mesmo. E que nós adultos, pais, precisamos ensinar, precisamos ajudar as crianças nesse processo de aprendizagem. Então, muitas vezes, assim, nesses casos específicos de raiva, no geral, eu acabo indicando terapia individual. Porque esse aspecto específico de desregulação, eu acho que é uma coisa tão profunda, né, Fabrícia, quando a gente vê alguém se desregular, principalmente para raiva, que eu acho que na orientação ali, no processo de orientação, a gente vai ajudar até um certo ponto, e a partir dali, ou concomitante, ou ao mesmo tempo, ele pode trabalhar, ou ela pode trabalhar essa questão em terapia individual. Mas isso passou pelo processo de autoconhecimento. Exatamente. Exatamente. E que, inclusive, diminui a resistência desses pais quando a gente, por exemplo, indica psicoterapia para um deles, né? Ou para o casal. Porque eles vão entendendo que tem ali uma necessidade de trabalho que a orientação parental não dá conta, né? Mas eles também entendem que tem alguma coisa para ser trabalhada, né? Eu me lembro de um pai que me disse há pouco tempo que ele iniciou o processo bem recente, né? Bem sem querer fazer. Meio que, tô aqui porque minha mulher, né? Tipo, meio que me obrigou. E que ele, já tô pensando aqui daqui a uns X anos, eu não me lembro quantos anos, ele falou, eu vou fazer terapia, acho que eu preciso fazer terapia, não sei o quê, porque ao longo do processo ele tá se dando conta de um monte de situação inacabada e que tá se sensibilizando ele mesmo, eu nem indiquei, eu realmente acho que ele deve fazer terapia, mas eu não achei que ainda era o momento de indicar isso, e ele tá se dando conta muito pelo processo de autoconhecimento, que tá com, né, que tá sendo... Isso é lindo, né, Fabrícia? Esse é o maior exemplo de que, de fato, a sua orientação está promovendo conscientização desses pais, né? Exatamente. E a responsabilidade deles nesse processo, né? O que é responsabilidade neles nesse processo? Porque ajudar o filho passa também por se cuidar. Exatamente, exatamente. Eu não... E essa a desregulação, eu acho que é o que mais mostra isso, né? Se eu estou desregulada, não tem o que eu fazer, não tem como eu ser o exemplo daquela criança de regulação emocional. De eu dizer para ela, tenha paciência, tenha calma. Não, mas e aí, como é que faz isso? Né? As crianças olham pra gente como quem diz assim, ó,
me diz aí como é que faz, porque eu não sei fazer ainda, nem você sabe, né? Sim. Então, é algo importante ser trabalhado. E a Mari trouxe uma questão que dá pra gente puxar o gancho para isso que a gente está falando, que é o seguinte, ela colocou outra questão que os pais trazem com frequência, é quando a criança não aceita doar um brinquedo, ela tem muitos, mas não consegue desapegar, aí combinam com ela que somente entra um novo brinquedo quando sair um. É um combinado que eles fizeram, razoável, mas se há ali uma dificuldade, se eles trazem como demanda uma dificuldade dessa criança desapegar, talvez eles precisem entender como que qual é a relação deles com os objetos, com as coisas materiais, né? Porque eu já vi, e era uma coisa até que eu fazia, porque eu tive, né, essa vivência com a minha filha, assim, não dela ter muita coisa, mas dela ter dificuldade, de fato, de desapegar de brinquedos que ela nem brincava mais. Mas a gente e aí, nesse processo, né, de autoconhecimento, trocando muito com meu marido, a gente percebeu que a gente super valorizava quando a gente comprava alguma coisa, sobretudo uma coisa que era cara, o quanto que a gente super valorizava e ficava, olha, você tem que ter cuidado, porque eu comprei, porque isso foi caro, porque não sei o quê, e a criança... E a gente não sabe, na cabecinha da criança, como é que ela vai construindo a fantasia, né, e a idealização em torno daquele objeto. Então, nossa, deve ser um objeto, né, das galáxias, porque meu pai e minha mãe aqui estão me dando 1000 recomendações, eu não posso manusear, não posso levar para a rua, se quebrar, enfim, né? Então, o meu marido, por exemplo, né? Ele é uma pessoa que ele não é apegada no sentido materialista, mas ele é muito cuidadoso com as coisas dele, então ele tem as coisas dele durante muitos anos, né? Eu já sou assim, gente, essa blusa aqui, ai, não uso mais, né? Toma aqui, vou botar para doação. Eu tenho uma outra relação. Então, a gente precisou se dar conta disso para perceber o quanto que ela também estava absorvendo valores que eram nossos e respondendo a uma conduta, a um comportamento nosso. Do quanto que a gente hipervalorizava aquilo que a gente oferecia para ela, que daqui a pouco a gente falava, ó, não, tá bom, dá isso aí para alguém, porque já tem muito brinquedo aqui em casa. Entendeu? Então, eu não estou falando que os pais dela, né, pensem dessa forma, mas eu acho interessante, dentro dessa perspectiva que a gente está trazendo hoje aqui na live, ampliar, né? Ampliar essa discussão em torno do ela não aceita doar um brinquedo. O que acontece? Quando vocês falam isso, como é que vocês trazem essa questão para ela? Como é que é a relação de vocês com os objetos da casa, com as coisas da casa? Enfim, para que a gente entenda a que essa criança está respondendo, a que tipo de dinâmica familiar essa criança está respondendo. Sim. Se essa é uma característica dela, da criança, ou se isso foi construído nessa relação, né? O que, no geral, a gente tem indícios de que seja mais forte algo que tenha sido construído nessa relação. Tem um temperamento ou outro, que é um temperamento de uma criança mais cuidadosa, mais metódica, né? Que dá mais valor, e tem outras que já não, que emprestam, que uma hora brinca com uma outra coisa, outra hora brinca, mas isso vai muito da forma como a gente também se relaciona, né? Eu, por exemplo, a minha cunhada é uma pessoa assim super cuidadosa e a filha também, isso super se reflete na forma como ela brinca com as coisas, e ela me dá um monte de coisa, né? E eu falo, olha, me dá, mas assim, eu não sou desse jeito. As minhas filhas usam os brinquedos, né? Assim, brincam. Eu valorizo isso, né? Então, eu não... Os brinquedos não duram a mesma coisa que duraram anos lá, né? Mas essa é a minha forma, é a forma como eu valorizo que as minhas filhas se utilizem daquilo ali, né? Claro que eu não acho que elas têm que quebrar, ou que elas não têm que ter cuidado, tem que guardar e tal. Mas elas brincam, né? Sim. Posso levar para a piscina? Às vezes eu deixo, porque eu amava brincar com coisa na piscina, entendeu? Então, cada um vai valorizar de uma forma e também não adianta a gente esperar aquilo que a Fabrícia falou. Nós dávamos um valor enorme e esperava que a minha filha fosse completamente, né? E não é. Então, a gente precisa entender que isso passa pela relação também, né? Exatamente. O que mais? Eu vou agora puxar só um gancho daquilo que a gente já vem falar, depois a gente volta aqui um pouco para as perguntas, mas para a gente falar um pouco de uma objeção, né?
que, por exemplo, Fabiana, então você está me dizendo que você buscar conscientização, ela pode ir por um caminho de um... Será que ela não pode ir por um caminho de questões mais individuais daqueles pais? Ou, por exemplo, de questões do próprio casal, né? Então, será que conscientizar também não é partir para isso? Partir para outros aspectos da vida daquele casal que está ali na frente, né? E a resposta é que sim, a gente precisa de todo um preparo técnico, né, para entender até onde a gente vai, né, o que se reduz ali à parentalidade, né, porque o nosso recorte é esse. Nosso recorte é entender as questões relacionais, emocionais que envolvem a parentalidade, e aí entender o que extravasa um pouquinho disso. É claro que uma outra questão vai aparecer ali que precisa ser destrinchada de uma outra forma, né? E se ela aparece uma vez, ok. Se ela aparece duas, já chama atenção. Se ela aparece três, é importante você devolver aquilo, entendendo que, olha, aqui não é o espaço, eu nem acho que você deveria fazer isso dessa forma, né? Então, o que você acha da gente pensar de uma outra forma de encaminhar isso para um outro lugar? Ou muitas vezes, né, a gente está atendendo... Eu já fiz isso em primeira entrevista. Eu comecei a conversar com os pais e o filho não apareceu nem do início ao fim da consulta, né? A questão toda era uma questão de casal. E aí eu fui bem honesta. Falei, olha, eu acho que até tem questões que vocês podem trabalhar posteriormente, mas eu acho que tem aí uma questão muito complexa de vocês como casal. Né? Se já pensaram, já pararam para pensar nisso, estão abertos a isso, não. E aí encaminhei para uma terapia de casal. No caso, esse casal continuou, se manteve na orientação, hoje em dia está sua mãe. Mas a gente precisa desse manejo de também entender até onde a gente vai, entender para onde está indo o processo, né? Muitas coisas ficam aquilo que a Fabrícia falou, né? Às vezes a gente vai descrevendo, vai trazendo, vão abrindo questões, né? Olha, isso aqui é uma questão que ainda não foi, né, finalizada. Isso aqui é uma questão que ainda não foi finalizada. Às vezes eles mesmos chegam à conclusão de que precisam de terapia, que é tanta situação inacabada ali, que a gente às vezes dá um fechamento, mas é sempre um fechamento ligado à parentalidade. Exato. Exatamente. E isso a gente essas inseguranças são naturais, assim, né? De quem está começando assim, como é que eu identifico isso, né? Como é que eu começo a paro ali, né? Interrompo de alguma forma aquilo e mostro para eles que o que está acontecendo ali está desviando, né? Digamos assim. Do objetivo. Se a gente desde o início tem muito claro, como a Fabi falou, o objetivo do trabalho, eu sei o que é o trabalho de orientação parental, qual é o objetivo que eu tenho ali, é claro que a gente não vai interromper uma pessoa chorando ou uma questão que ela está trazendo e falar, ó, não, desculpa, esse não é o lugar. Não é isso. A gente vai acolher aquilo e tentar, assim, na medida do possível, enquanto a pessoa está falando, não, dá para linkar isso com, né, a dor dela enquanto pai, enquanto mãe, dá para linkar? Isso é uma questão da parentalidade? Se sim, eu vou desdobrar aquilo ali. Se não, né, eu vou acolher e passar adiante no sentido de indicar, encaminhar, seja para uma terapia de família, seja para uma terapia individual, seja para uma terapia de casal. Para quem está começando, é algo que dá medo mesmo, da gente descambar para uma outra coisa, né? Mas com o tempo, com a experiência, com supervisão, vocês vão entendendo e isso vai se tornando mais fácil durante a prática. Sim. Vamos aproveitar aqui para responder mais algumas perguntas. Como conscientizar os pais que são eles o reflexo do comportamento do filho? Imagino que o filho seja reflexo do comportamento dos pais, né? Eu acho importante, primeiro, a gente entender
que não é tão simples assim, né? Os filhos são reflexo do comportamento dos pais. Eu acho que os pais influenciam o comportamento do filho, e o filho, quando chega nessa família, também influencia o comportamento desses pais. Tá? Então, a gente precisa entender como é que essa teia, né, familiar, como é que esse sistema se arranjou, e ir destrinchando isso, entendendo exatamente. E conforme a gente vai buscando com eles, eles vão tomando consciência o que é deles, o que é da criança, o que é daquela relação, o que é deles como casal que está influenciando na educação desse filho, né? Então, por exemplo, pais que acabam caindo naquele efeito pêndulo, né? Onde um pai é muito autoritário porque tenta equilibrar uma mãe muito permissiva. Isso fala muito provavelmente dessa relação como casal, das discordâncias desse casal, do quanto eles não estão se comunicando, que se eles estivessem comunicando, eles teriam percebido que um equilibra o outro, né? De que eles não estão se ouvindo. Então, existem. Eu acho que não é tão simples quanto os filhos são reflexo dos pais, porque muitas vezes esses pais vão ser reflexo, por exemplo, de um filho né, que foi muito difícil, foi muito difícil ser gerado, foi muito difícil, foi hospitalizado, né, muito cedo, e aí esse filho vai influenciar o comportamento dos pais. Esse acontecimento vai influenciar o comportamento dos pais. Então, é a gente poder entender, identificar, né, selecionar o que relaciona, né, com o que, e ajudá-los nessa consciência. E uma coisa que eu acho muito importante colocar, Fabi, é uma reflexão que eu tenho investido um pouco mais aí nos últimos tempos em relação a isso que ela trouxe, que é quando a gente traz essa fala, né, um pouco mais simplória, né, de um pouco mais, como você falou, assim, menos completa, os filhos são reflexo dos pais. A gente precisa pensar que a criança, ela não é só o que os pais descrevem numa sessão de orientação parental. O que eles descrevem pra gente é um olhar, é uma percepção empobrecida por aquilo que eles conseguem enxergar naquele momento. Então, muitas vezes, eu como mãe, o que eu vou enxergar no meu filho é aquilo que, naquele momento da crise, no momento de desgaste, é aquilo que me desafia, né? E que muito do que nos desafia tem a ver, o que me desafia tem a ver muito mais comigo do que com a criança, né? Então, muitas vezes o comportamento, né? Eu estava conversando com meu marido esses dias, ele falou, nossa, o que mais me irrita são coisas que eles fazem que eu também faço, né? Então, assim, me captura, porque é uma dificuldade minha e quando eu vejo aquilo, né? Eles fazendo aquilo que eu faço também, aquilo que me desorganiza muito. E o meu olhar fica muito... o óculos fica muito embaçado e esses pais, eles começam a olhar a criança, né, naquilo que os desafia. A partir dessas características que são desafiadoras, a criança é muito mais que isso. Então, talvez a gente precise trabalhar com esses pais exatamente olhar para essa criança além disso que eles estão trazendo para a gente. A gente não vai deixar de trabalhar essas questões, mas às vezes eu levo para os pais e eu falo, tá bom, depois de algumas sessões eu falo, mas eu queria saber agora o que você acha que torna o seu filho diferente, que torna o seu filho especial? Que quando você olha para ele fazendo aquilo, se comportando daquela forma, te dá uma admiração, te promove uma sensação de admiração, de alegria. E às vezes eles não sabem me responder de cara. Porque quando eles nos procuram, eles já estão nos procurando num momento de sofrimento muito intenso em relação a essa parentalidade. Então eles não estão mais olhando para isso. Eles estão olhando para aquilo que é problemático, eles estão olhando, né? E aí eles estão descrevendo para você, né, o que você está entendendo, que talvez você esteja entendendo como sendo um reflexo. Porque eles estão descrevendo para você as características que os tocam e que tem a ver com eles também, né? Essa dinâmica ela é bem complexa. E às vezes só esse convite para que eles olhem para o filho para além desse rótulo, né, os ajude a começar, não, peraí, tem coisa ali, né? Tem coisa, e te ajude também enquanto profissional a perceber que tem coisa ali que é daqueles pais, mas tem uma característica, a criança também está criando ali naquele ambiente. Diante, né, do que os pais estão apresentando para ela, ela não só copia.
A gente sabe que existe, sim, um momento importante de aprendizagem por imitação, pelo exemplo, né? Uma aprendizagem que não tem a ver com a linguagem. Mas a criança também cria a partir... Ela continua sendo um ser criativo e a gente não pode perder de vista isso, né? E ajudar os pais nessa compreensão também, para que eles também aprendam com as crianças. Sim, como, né? Para que eles também aprendam. Por exemplo, dando um exemplo disso, né? Uma criança com um temperamento mais desafiador, e a gente sabe que tem crianças... Eu, aqui em casa, tenho dois temperamentos bem diferentes, né? E algo que eu sei que veio delas, veio com elas, né? É algo da criação delas. Um temperamento muito mais desafiador e um temperamento muito mais calmo. E a que vem com um temperamento muito mais desafiador, ela exige de mim ou ela desperta em mim um tipo de comportamento. E a que é mais calma, ela desperta em mim um outro tipo de comportamento. Então, assim, essa influência, ela não é uma influência de uma direção só, ela é uma influência, né, de várias direções, né? Que parte que é assim, é geracional, né? Então, eu carrego influências, influencio, sou influenciada, então é importante a gente ter compreensão dessas forças e saber direcionar o trabalho para essa conscientização. O que seria o jeito errado, né, de fazer isso? Eu acho que a gente já falou um pouquinho disso, vou falar bem rapidinho para a gente ir para o jeito certo. Né? O jeito errado de fazer isso é como a gente falou, é trabalhar as estratégias educacionais, as regras prontas, é trabalhar na superficialidade, né? É aceitar aquilo que aqueles pais trazem sem questionar, sem promover o entendimento do que está além daquele discurso, do que está além daquela criança que eles trazem. Né? Então, a gente interpretar, né? Entregar uma interpretação já pronta, do tipo, ó, tá acontecendo isso e isso. Seu problema é que você, sei lá, você tá se irritando com o que seu filho faz, mas você faz igual, por exemplo. Sim, entregar isso pronto. Entregar isso pronto de uma forma simples, como se fosse simples mudar uma frase tão complexa dessa. Né? Só isso que você falou, mas de uma complexidade enorme, né? Como é que faz? É um pouco de ir além dessa simplicidade, né? E aí eu queria falar um pouco do jeito certo, né? De como a gente faz para promover autoconhecimento, né? De como a gente também já deu alguns exemplos aqui, né? Do quanto a gente busca com esses pais, do quanto... Eu acho que o primeiro, eu estava pensando aqui, né? Antes de fazer essa live, acho que o que deixa o campo limpo e aberto para um bom jogo é, primeiro, uma postura não julgadora, uma postura de acolhimento, né? Que eu acho que é isso que vai permitir uma relação de confiança. E a partir dessa relação de confiança, a gente vai conseguir tocar esses pais, né? A gente vai conseguir que esses pais se sintam libertos e à vontade para conversar, para trazer frustrações, para trazer dificuldades, né? Então, eu acho que a primeira questão é uma postura de não julgamento, uma postura acolhedora, que a gente, acho que assim, tem uma parte do curso onde a gente fala muito sobre isso, né? Do quanto é importante, do quão difícil é esse papel dos pais, né? Talvez quem já viveu essa experiência vá com isso um pouco mais desenvolvido, com essa empatia, com essa característica mais empática, mais desenvolvida, mas isso não significa que a gente não possa desenvolver em profissionais que não são, né, mães ou pais, enfim. Então, a gente fala muito dessa postura, da importância dessa postura não julgadora. Né? Que mais, Fabrícia, que você pensa aí do jeito correto? Isso. Sim, o jeito correto é a gente promover o autoconhecimento, como eu estava falando, assim, a gente precisa respeitar o ritmo, né, desses pais, são eles que precisam ter os insights, a gente vai facilitar isso. A gente funciona, eu gosto muito do Zinker quando ele diz que nós, psicólogos, a gente vai funcionar como um radar complexo ali, que vai estar captando várias informações verbais e não verbais que aquela família está trazendo. Então, por exemplo, essa compreensão, essa ideia, essa hipótese de que esse filho está sendo reflexo dos pais, é uma hipótese, está aqui no meu radar, né? E se eu estou com essa hipótese na cabeça,
por exemplo, eu posso perguntar, devolver para eles em tom, né, de forma questionadora, promovendo reflexão. Olha, mas e quando você faz? Porque você está aqui me dizendo que o seu filho é explosivo, e quando ele se sente frustrado, ele explode. E quando você se sente frustrado, o que você faz? Eu posso até ter essa hipótese de que o filho está refletindo, né? Tá repetindo um comportamento dos pais, né? Ou está reproduzindo uma falta de habilidade, né? De se regular emocionalmente, que esses pais também apresentam. Mas eu não preciso dizer isso dessa forma, porque se eu disser entregar isso pronto, talvez isso não tenha efeito nenhum. Quando eu faço essa pergunta, talvez na hora eles não me respondam também da forma, né? Não se deem conta disso naquele momento. Então, respeitar esse ritmo e ir descascando essa cebola de maneira também. E aí, envolvendo o que a Fabi falou, do acolhimento, do respeito, respeitando o ritmo deles, respeitando. A gente está ali com todos aqueles elementos e com todas aquelas hipóteses, né? Inclusive, no curso, a gente tem um momento que a gente fala da importância da gente ir construindo, sim, essas hipóteses, mas que elas não nos engessem e que elas não atropelem o processo que precisa ser o processo da família. Não me importa se eu tive um insight, eu, enquanto psicólogo, tive um insight no primeiro atendimento, essa família só vai ter no 10º, no 5º. Eu preciso que eles tenham quando eles puderem ter. Porque quando isso acontecer no tempo deles, vai fazer sentido para eles e vai virar a chavinha deles. A minha não é a minha que precisa virar, né? É a deles. E aí eu, que já tinha levantado essa hipótese, naquele momento em que a chavinha deles vira, aí sim eu entro com as possibilidades de ferramentas, de estratégias, porque o terreno tá pronto. Então, eu acho que promover o autoconhecimento passa por esse respeito pelo ritmo deles. E um processo, a promoção dessas reflexões, de um processo mais investigativo, mais curioso, uma postura curiosa da gente em relação ao que pode estar acontecendo de fato ali. Sim, acho que e sempre buscar entender esse radar complexo que o Zinker fala, de você estar atento ao que traz mais energia para esses pais, qual é a fala que passa mais despercebida, o que corporalmente eles trazem de uma forma, né, mais energizada, e talvez é ali que você precisa. Então, todo o manejo clínico, né, é importante para você entender até em que ponto você vai entrar, em que ponto você, né, talvez essa não seja a questão. Você vai criando as hipóteses e, a partir disso, trazendo questões reflexivas, né, para que esses pais tenham os próprios insights, né, e não que a gente não traga isso pronto, né, e sempre buscando da experiência, porque, afinal de contas, são eles que estão ali. Né? A gente não vai passar a orientação parental inteira falando da criança. Falando, né, porque ele é assim, então tem que corrigir desta forma. Não. São esses pais que nos buscam com uma dificuldade. Então, é preciso a gente entender aonde esse mau comportamento, o que toca, o que atravessa, né, o que isso... Por que isso desregula tanto esses pais? São eles que estão ali. É através deles que a gente vai conseguir modificar algo desse sistema. E é por isso que a autoconsciência, o autoconhecimento é tão importante. Porque a gente não tá ali para falar da criança e do que fazer necessariamente de uma forma muito quadrada com aquela criança. Agradecer a Fabrícia aí que chegou corrida para a live. Obrigada por ter participado aí comigo, por ter dividido isso aqui comigo. Gente, obrigada, Fabi. Gente, um beijo. Beijo. Vai lá. Beijo, tchau.